Bom dia, hoje é segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Vamos para a nossa meditação nas mãos do Senhor. Sou digno do chamado? Nosso texto se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo sempre preocupado com os seus irmãos que ele conduziu para o caminho do Senhor, para Jesus. Quando Paulo começa a escrever essa carta, epístola endereçada aos Efésios, nesse primeiro verso é o que podemos chamar de seção prática da epístola. Isso não quer dizer que Paulo fazia separação entre a doutrina e a prática cristã. Não, porque a prática é justamente o resultado daquilo que nós conhecemos em Jesus. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, vivemos na prática de uma vida cristã, assim como Jesus fez. Não há como entendermos o Evangelho na teoria, muito bem definido em nossa mente cognitiva, e na prática não executarmos aquilo que aprendemos. Não é isso que Paulo quer dizer. Mas nessa epístola ele traz exortações práticas. Ele quer levar os seus irmãos conversos a viver na prática o Evangelho que eles aceitaram em Cristo Jesus. E ele apresenta a sua condição como prisioneiro do Senhor. Quer dizer, ele estava preso por causa do Evangelho, porque amava Jesus e por isso ele estava preso. E o comentário bíblico nos diz que é melhor estar na prisão por uma boa causa do que estar livre sem cumprir o dever e nem estar à altura dos privilégios recebidos. Paulo estava ali na prisão romana por causa do Evangelho. Isso incomodava muita gente. E aqui, concluindo o verso, é a parte que me chama a atenção. Ele diz aos Efésios, e isso soa muito bem para nós hoje: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O Senhor não chama os crentes, não chama você e eu, e nem chamou os Efésios por causa de dignidade, porque nós não somos dignos. A dignidade vem depois do chamado. Por quê? Porque entra a figura do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele que faz com que andemos em novidade de vida, andemos na prática o que aceitamos na teoria, e isso nos torna dignos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Mas a nós não somos dignos, nós não merecemos. Ninguém jamais seria chamado por Deus se dependesse da dignidade, porque não somos dignos. Mas quando andamos com o Espírito, cheios do Espírito, então começamos a viver na prática o Evangelho, não por nós mesmos, mas porque Deus habita em nós. E mais uma vez eu faço uso do comentário bíblico que nos traz luz sobre esse assunto quando diz: caminhar pela senda cristã significa mais do que simples preocupação com diferentes atos externos de conduta. Depende da atitude e condição interna, que dá origem a motivações às ações. Querido, que o Espírito Santo esteja ao teu lado sempre, porque só Ele te dará condições de viver uma vida ao lado do Senhor digna, a viver uma vida cristã em conformidade com o assim diz o Senhor. Isso impactará a vida de muitas pessoas para que também aceitem o Evangelho eterno, aceitem a Jesus como seu Salvador pessoal. Que Deus te abençoe. Viva nesse dia ao lado do Senhor. Quero orar com você. Queremos nesse dia, ó Pai, viver na prática o Evangelho. Não queremos ter teoria somente, mas queremos viver aquilo que aprendemos, aquilo que aceitamos. Sabemos que não somos dignos, mas quando andamos com o Espírito a cada dia, quando o Espírito Santo faz morada em nós, podemos ser verdadeiros cristãos. Nos entregamos em Tuas mãos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, já sabe, é só deixar o like. E compartilhe também com seus amigos. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.